Então, muito boa noite e quero lançar um convite para estarem connosco nas noites de ensino, onde vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, chamada a Carta da Alegria. Paulo vai ensinar-nos como adquirir e viver esta alegria, que é a alegria que vem de Deus. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor. E é à volta disto que nós vamos estudar em cada noite um dos 4 capítulos da Carta aos Filipenses, a Carta da Alegria. Bem-vindos. Então, uma boa noite e agora mais uma vez vamos voltar então à nossa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, a Carta da Alegria. Nós já vimos na outra aula, no capítulo 1, que a alegria que Paulo tinha era motivado por saber que o Evangelho estava a progredir. Portanto, aqui uma ideia de alegria como uma satisfação por percebermos que aquilo que foi eleito como a nossa causa está a progredir. E, naturalmente, qualquer causa, seja ela humana ou divina, qualquer causa que nós consigamos alcançar vai-nos dar gosto, naturalmente prazer. Agora imaginem quando a causa é uma causa que é dada pelo próprio Deus. O Evangelho é a mensagem do próprio Deus. Então Deus está neste processo. Significa que Ele também nos vai ajudar a colaborar e a fazer a nossa parte no cumprimento da nossa missão também. Hoje iremos então olhar para o nosso capítulo 2 e vamos então continuar, obviamente, com o nosso grande tema, que é o tema da alegria. É alegres apesar das dificuldades, apesar das lutas, das contrariedades, porque nós sabemos, se é isso que está a acontecer, que a nossa causa continua em progresso. Ou seja, não era a prisão de Paulo que estava a impedir o avanço do Evangelho. Então hoje vamos falar sobre a alegria e agora numa dimensão muito interessante, que é, se Paulo está preso por causa do Evangelho, se os irmãos filipenses, os irmãos, os crentes, ficavam animados por ele pregar o Evangelho e eles continuavam, qual é o segundo passo? O que é que o capítulo 2 foca? É a alegria em ter estas pessoas todas que têm a mesma causa, a alegria nessa união. Ou seja, eu estou alegre porque cada um prega o Evangelho, mas estou alegre quando essas pessoas estão todas juntas. Estão todas unidas. Ou seja, é quando esse propósito também nos une. Ou seja, estamos a avançar para um mesmo alvo. Portanto, o segundo ponto é a alegria em saber, ou a alegria na unidade. É o estarmos juntos, o estarmos em volta do mesmo objetivo, traz alegria ao apóstolo Paulo. Agora, há aqui um tema interessante, e nós temos que ler isto com muita paciência e aprender, é que o apóstolo Paulo, estão a ver, em nome da grande causa, nós temos que aprender a submeter-nos, a sujeitar o individual em prol da causa. E eu iria usar a palavra submissão. Ou seja, é como se Paulo tivesse a dizer, vamos fazer tudo por tudo para manter a Igreja unida. Vamos fazer tudo por tudo para que cada pessoa que está a trabalhar para a promoção de Cristo, a promoção do Evangelho, se mantenha unida à outra. Vamos criar um bloco, uma unidade. E aqui esta ideia da submissão é muito importante. Paulo até usa uma palavra, iremos vê-la, a palavra humildade. Portanto, promover o Evangelho é também, vamos promovê-lo através de uma atitude de humildade, não é apenas para com Deus, é também no relacionamento com os outros todos que estão a servir o mesmo objetivo. Então Paulo faz aqui uma aposta muito forte e ele até diz no verso 2, ele diz, completai o meu gozo. Ele diz, eu quero ter uma alegria muito grande. E essa alegria é como se ele dissesse, essa alegria vai acontecer, vai ser completa quando eu perceber que vocês conseguem estar unidos. Até ele usa uma expressão que é a expressão de unidade, verso 2, sintais o mesmo, tendo o mesmo. Estão a ver a palavra mesmo, o mesmo? Sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, é como se ele dissesse, nós todos vamos, como temos um mesmo objetivo, também temos que caminhar da mesma maneira. Temos que ter atitudes que contribuam para chegarmos todos lá. Por isso, a partir do verso 13, ele diz que nada façais por contenda, mas por humildade. O verso 3, por humildade. Então, o que Paulo está a ensinar no capítulo 2 é que a unidade é tão importante na Igreja, o propósito de estarmos juntos a promover o Evangelho é tão grande e é tão valioso
que cada um de nós deve-se dispor, deve-se entregar, deve ser humilde. Aqui no verso 3 diz, cada um considera os outros superiores a si mesmo, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então a humildade, nota, a humildade não é autocompaixão, não é a coitadinha, não presto, ou então inferioridade. Claro que não. Quando ele diz que considera os outros superiores, e depois ele explica o que é considerar superior. Não atentando cada um só para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Então o que é que a humildade faz? A humildade leva-te a preocupar-te com os outros. Porque cada um está preocupado com o Evangelho. Então tu vais preocupar com o outro, que está a fazer exército contigo. O ser humilde, considerar os outros superiores, não é ele é muito melhor do que eu. Não, eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudá-lo também a continuar neste projeto, que é a promoção do Evangelho de Cristo. Então a humildade torna-se a tónica da atitude, do comportamento de cada um que está envolvido nesta missão que é levar o Evangelho. Por isso é que ele diz, completai o meu gozo. Olha, se vocês estiverem juntos, se chegarem a um ponto de estar unidos, concordarem uns com os outros, eu fico tão contente. Mas para isso temos que ser humildes. Temos que aprender também a participar e a ajudar os outros naquilo que eles também precisam. Portanto, a humildade torna-se a grande força deste capítulo, não é? Lá está, o nosso irmão Paulo está a falar sobre a humildade, que é a atitude que cada um de nós tem que ter. E a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo começa com exemplos de humildade. E claro, obviamente, como em todas as boas áreas, o nosso exemplo é o próprio Cristo. E a partir do versículo 5 ele está a dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então estão a ver? Nós queremos promover Cristo e temos de ter uma atitude de humildade que já foi demonstrada pelo próprio Cristo. Diz que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus tinha um estatuto, uma posição, eu digo isto e quero dizer isto com temor, de Deus, como Deus. Ele é Deus. Mas ele não ficou agarrado à posição, eu sou Deus. Não. Mesmo sendo Deus, ele quis ser um homem por causa de nós, para vir a esta terra. Temos aqui a encarnação, o mistério da encarnação, um Deus que envia o seu Filho, o próprio Jesus quer vir para morrer por nós, para nos salvar. É por isso que o Evangelho tem que contemplar todo este ciclo, não é? O Evangelho começa com um homem que está perdido, mas um Deus que ama aquele homem. É um Deus que vem à terra, não é? O próprio Jesus é o próprio Deus que vem à terra, sendo homem, fazendo aquilo que é necessário para suprir a nossa necessidade, tirar a culpa, perdoar os pecados. Então, temos aqui o exemplo de Cristo como alguém que melhor demonstra a humildade. Como é que, sendo Deus, não se importou de ser tão bem homem? Ou seja, é como se ele viesse do degrau mais alto da escada para o mais baixo. E às vezes nós estamos aqui num degrauzinho e estamos a tentar passar logo para o outro e Jesus desceu aquela escada toda. A humildade é isso, é descer a escada. Porquê? Para chegar ao nível daquilo que está a precisar de nós. E Jesus veio até nós. Não é? O próprio Deus, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esteve cá entre nós, diz que para nos levar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, ele traz Deus à terra e ele quer levar o homem para Deus. Ele traz o Pai, ele vem falar do Pai, ele vem anunciar o Pai e agora estamos a ser preparados para ir para a casa do Pai. Portanto, Jesus é o exemplo em tudo. E claro que aqui na humildade é Ele que é o exemplo. Ele que é o Senhor. No verso 10 ele diz que todo o joelho se dobra. Ele é Deus, Ele sempre foi. Enquanto esteve na terra, era Deus. Continua a ser Deus. Está exaltado. E toda a gente vai ter que se dobrar diante dele, curvar diante do Rei. O Rei, mas que foi humilde. Como Jesus, certa feita, lavando os pés aos seus discípulos, ele disse, se eu, sendo o vosso Senhor e Mestre, fiz isto, fazei o vós também uns aos outros. Se o Mestre faz, os discípulos devem fazê-lo. Se o Mestre, se o Rei interessou-se nos homens, se o Rei se preocupou com o ser humano, sendo humilde, também nós precisamos de ser humildes para, de alguma maneira, contribuir para que cada vez mais pessoas possam também promover o Evangelho, ter o Evangelho como a causa da sua vida. Então temos aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus. Pronto, e a partir do versículo 12 até versos 8, estamos à volta daquilo que todos nós devemos ser, portanto é também um indicativo para nós. E aqui Paulo está a mencionar outra vez os Filipenses, aqui no capítulo 2, versículo 17. Ele que sabe que os Filipenses
também certamente teriam as suas perseguições, as suas dificuldades, naturalmente. Aqui no verso 17 ele põe, isto é muito interessante porque ele junta, é como se ele dissesse, eu vou-me juntar a vós. Estão a ver a humildade? A humildade é quando nós estamos dispostos a juntar-nos aos outros para a promoção. E ele vai buscar, para a promoção do Evangelho, ele vai buscar no verso 17 uma ilustração do Antigo Testamento, a ideia do sacrifício. Ele diz, é como se ele dissesse, eu e vocês, filipenses, vamos juntos fazer um sacrifício que agrada a Deus. Ele diz, ainda que eu seja oferecido por libação, ele está a admitir a possibilidade até de morrer, ainda que eu tenha que morrer por vós. Estão a ver a ideia? É como se eu fosse derramado como libação, um derramamento sobre o sacrifício. Vocês têm o sacrifício da fé e eu estou disposto, é como se ele dissesse, a vossa fé e a minha morte junto, porque o sacrifício implica morte. E é como se ele dissesse, eu estou disposto a morrer, a juntar-me a essa fé que vocês têm. E ele diz, por isso ele diz, eu folgo, ou seja, eu tenho alegria, eu tenho gozo nisto. Eu não me importo de ceder, eu não me importo de dar a minha vida. Claro que ele vai buscar a morte. A morte é realmente, como vimos atrás sobre o Senhor Jesus, a morte é o limite, é a expressão máxima da humildade, a expressão máxima da entrega, da abnegação. E Paulo está-se a colocar lá. Ele está a dizer, olha, eu sou como uma vítima no sacrifício. Mas vamos juntar à vossa fé, vamos juntar tudo isto e é isso que me dá alegria. O verso 17 diz folgo. É isso que traz gozo, é isso que me traz prazer, que eu seja oferecido sobre o sacrifício da vossa fé. Folgo e me regozijo. E no verso 17 agora temos uma coisa muito interessante, que não é só o regozijo pessoal, é coletivo. Ele diz, me regozijo com todos vós. Okay? Então ele fica feliz por participar no sacrifício. Mas quando se participa no sacrifício, tudo o que está envolvido no sacrifício faz parte dele. Portanto, Paulo e os filipenses fazem parte do sacrifício e Paulo e os filipenses se devem regozijar. Regozijo com todos. Ele faz parte do sacrifício, mas também todos juntos fazem parte da alegria, do gozo. Então o verso 18 diz também, vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Ou seja, é este trabalho de equipa, é esta unidade, é esta humildade, é esta submissão, é juntos que nós vamos levar e promover o Evangelho. E ele diz, é isto que me traz alegria, é isto que eu quero ter, é esta alegria que eu quero ter como todos vós. Depois, a partir do verso 19, vejam a sabedoria do texto, não é? A sabedoria que encontramos no texto. Temos o grande exemplo, o soberano exemplo do Senhor Jesus, humilde. Depois, a partir do verso 19, temos mais outro exemplo, ou seja, já vamos num segundo exemplo, que é o exemplo de Timóteo. E agora é como se Paulo estivesse a dizer, precisamos dessa humildade para manter a Igreja unida. E vejam o exemplo do Senhor Jesus, o maior exemplo de todos. Mas vejam agora também, em segundo lugar, o exemplo do nosso Timóteo. E a partir do verso 19 ele começa a desenvolver a ideia do exemplo dele. Ele diz no verso 20, a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Paulo está a dizer, eu não conheço ninguém que seja como Timóteo, que se preocupe tanto convosco. Estão a ver o que é que a humildade faz? A humildade direciona-nos para os outros. Nós não perdemos o domínio da situação, portanto não é inferiorização, não é minimização, não é nada disso. Ficamos com o monopólio da direção, ou seja, nós ficamos com a capacidade de decidir. Não, eu quero, eu vou fazer. E o nosso irmão Timóteo estava a aplicar a sua atenção aos crentes filipenses. Ele diz, eu não conheço ninguém como ele. Ele está mesmo preocupado convosco, ele está interessado no vosso bem-estar. No verso 21 até temos ali um contraste, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse a dizer, os outros andam por aí a olhar à procura dos seus interesses. Mas ele anda à procura, estão a ver, do que é de Cristo Jesus. Mas no versículo 20 ele tinha dito sobre o vosso estado, mas depois no 21 ele diz Cristo Jesus. Estão a ver? Então a decisão de Timóteo deve ser a nossa decisão, a de Paulo, de todos nós, é que aquilo que nós fazemos é para Cristo Jesus. Portanto, a unidade é quando juntamos as forças e em que cada um está a pensar que é para Cristo Jesus. Como é que ele faz? Cuidando dos outros. Então é cuidando do estado dos outros que estamos a promover o que é de Cristo Jesus. Então Timóteo é um bom exemplo e graças a Deus pelas mulheres e homens que hoje também são o nosso exemplo, que estão também a servir a Deus, servem a Deus, mas através dos outros. Preocupam-se com os outros, cuidam dos outros, ajudam os outros, animam os outros, confortam os outros. Graças a Deus por essas pessoas que nós temos. E isso é que é a Igreja. A Igreja é quando estamos dispostos a baixar um pouquinho
diminuir um pouco os nossos interesses pessoais, mas pensando no bem dos outros. E é nessa unidade que nós vamos ver o Evangelho a ser promovido. Já chegámos a Timóteo, já temos 2 exemplos. O exemplo do Senhor Jesus, o exemplo de Timóteo, mas ainda temos outro exemplo. Epafrodito. Epafrodito é um crente da igreja de Filipenses, dos Filipenses, ou de Filipos, que foi comissionado para levar uma oferta, uma ajuda da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo. E aqui, a partir do nosso verso 25, então temos aqui o exemplo do nosso irmão Epafrodito. É outro exemplo, reparem que o alinhamento é o mesmo, não é? Humildade, humildade, humildade. Jesus foi humilde, não ficando agarrado à posição divina, mas vindo a uma posição em que pode ser também humano. O Timóteo também não ficou preso aos seus interesses, mas interessou-se pelos interesses, pela necessidade dos filipenses. O Epafrodito personifica a igreja de Filipos, porque ele representa uma igreja. A igreja quer ajudar Paulo, mas não vão todos lá ter com ele. Eles comissionam o nosso Epafrodito. Portanto, ele é enviado pela igreja para levar uma ajuda, um apoio ao apóstolo Paulo. Então, o Epafrodito também é um exemplo de humildade, em que ele está disposto a ceder, e já lá iremos, até inclusive podia ter perdido a vida naquela missão, naquela comissão. E a partir do verso 25 nós temos aqui o exemplo do nosso irmão Epafrodito, o exemplo de humildade, o exemplo de cuidar dos outros. Cuidar dos outros quem? Cuidar dos outros que também estão a caminhar para a mesma causa. A causa que nos dá alegria. O Evangelho está a avançar, o Evangelho está a crescer. O nome de Cristo está a ser promovido. E aqui o nosso irmão Epafrodito, a partir do verso 25, diz que ele foi enviado por eles, vosso enviado para prover às minhas necessidades. Estão a ver? Então, a igreja de Filipenses foi uma igreja sensível, uma igreja que percebeu que o apóstolo Paulo, o grande pregador Paulo, não é? Precisava de apoio, de ajuda. Esta igreja quer dar uma oferta e envia Epafrodito para suprir as necessidades. É muito interessante ainda nesta carta. Hoje não é o dia para tratarmos do capítulo 4, mas o que é certo é que no capítulo 4 também temos um texto que se pode ligar a isto, que é muito curioso, que diz que o meu Deus, segundo as suas necessidades, suprirá todas as vossas necessidades. Mas é aqui que se inicia a ideia, porque diz que eles enviaram Paulo Epafrodito para prover às necessidades de Paulo. Estão a ver? Então os filipenses cuidam das necessidades de Paulo. E no capítulo 4, Deus vai suprir as necessidades dos filipenses. É interessante, não é? Então, quando nós cuidamos, Deus também cuida de nós. Então, Deus supre as necessidades de quem supre necessidades. Os filipenses estavam a cuidar de Paulo, do Paulo que servia a Deus. Então, Deus vai cuidar das necessidades dos filipenses. Isto é muito bonito. E é este o apelo que tem que vir ao nosso coração. E queira Deus esta noite que nós que sejamos tocados por Deus para ficarmos impulsionados em promover uma causa, nem que às vezes tenhamos que ceder a alguma coisa em particular, que sejamos humildes. Mas isto é muito difícil. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Podemos aprender com Ele. Podemos dizer, Senhor, Tu és a minha causa. Mas às vezes é difícil. Eu tenho vontade, eu tenho interesses. Às vezes é difícil. Senhor, ajuda-me. Porque aquele texto que eu mencionei não acaba ali. Encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. O caminho da humildade é o caminho do descanso, da paz, da tranquilidade. Há algo que acontece em nós quando estamos dispostos a ceder por causa de Cristo. E aqui o nosso Epafrodito estava a dar a sua vida, viajou, vai ter com Paulo, no verso 25, como já li há pouco, vosso enviado para prover as minhas necessidades. E eu vou avançar mesmo neste texto, porque é um texto riquíssimo, é fabuloso mesmo. O verso 26 diz, porque tinha muitas saudades de vós todos, e estava angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E é difícil, não é? Ou seja, Paulo estava muito satisfeito com os filipenses porque se preocuparam com ele, enviando o nosso Epafrodito com oferta, mas depois o Epafrodito ficou doente. Então quer dizer, o Epafrodito vem até Paulo porque ele representa uma igreja que está preocupada com Paulo. O Epafrodito está preocupado com Paulo, mas Epafrodito adoece. E não é interessante que ele fica angustiado por saber
que os filipenses sabiam da sua doença. Quer dizer, o Epafrodito leva uma oferta para Paulo, fica doente. E depois, nota, ele está interessado em Paulo e depois está interessado também nos filipenses. Isto é que é a humildade, a configuração da humildade. Que é, ei, agora estou aqui doente. Ei, os irmãos agora lá em Filipos sabem que eu estou doente. Oh, coitados daqueles irmãos. Quer dizer, ele está doente e ainda está preocupado com os outros de saberem que ele está doente. Estão a ver? Quando um membro sofre, os outros sofrem. Chorai com os que choram. Estão a ver esta empatia que a humildade gera. A entrega para os outros. E ele sabe que eles estavam assim. E por isso o nosso irmão Paulo explora a ideia. No verso 27 diz, e de facto esteve doente. Esteve. Olha, e quase à morte. Imagina, Epafrodito vai numa viagem. Vejam esta humildade. Vai disposto a dar aquela oferta. E agora está preocupado com os outros. Estão preocupados com ele. E o apóstolo Paulo está a dizer, ele quase chegou à morte. Mas Deus se apiedou dele, Deus teve compaixão dele. E depois Paulo diz, e não somente dele, mas também de mim. Quer dizer, lá está, isto é que é humildade. Agora é a vez de Paulo. Paulo está a dizer, Deus teve compaixão de mim quando curou o Epafrodito. Então, Deus tem compaixão do Epafrodito, mas como o apóstolo Paulo também estava aflito com o Epafrodito, quando o Epafrodito ficou saudável, ele ficou contente. Isto é que é a humildade. A humildade promove esta unidade. Está doente, eu fico triste. Está saudável, eu estou contente. Isto é a unidade. Portanto, o Evangelho tem este poder unificador, que é cada um que segue o Evangelho fica mais próximo do outro que segue o Evangelho. Então, Epafrodito é um bom exemplo. Mas aqui no nosso versículo 28, ele diz, por isso vou-lo enviei mais depressa. Agora já é Paulo interessado no bem-estar dos filipenses. Quer dizer, os filipenses estavam interessados no bem-estar dele. De tal forma que lhe enviam uma oferta pela mão de Epafrodito. Agora, quando Paulo sabe que eles sabiam da doença do Epafrodito e estavam lá tristes, ele diz, não, eu vou enviar já o Epafrodito para vocês. Então o Paulo também não quer que os filipenses estejam tristes. É este espírito, esta atitude de humildade, de defesa dos outros, de ajuda aos outros, que contribui para a unidade desta igreja. De uma igreja que fica forte, fica com capacidade para promover a sua causa, o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui no versículo 28 ele diz, e vendo outra vez vos regozijeis. Estão a ver outra vez a ideia da alegria? Paulo está a dizer, vocês tinham ficado tristes, mas agora eu sei que ao enviar Epafrodito, vocês vão ficar contentes. Vendo outra vez vos regozijei e eu tenha menos tristeza. Ou seja, nós temos aqui como que um triângulo de humildade. Os filipenses querem cuidar de Paulo, o Epafrodito não quer que os filipenses fiquem tristes, Paulo não quer que os filipenses fiquem tristes, por isso envia Epafrodito, e quando ele sabe que ao receberem o Epafrodito eles ficam contentes, ele também fica melhor, porque ele diz, eu tenho menos tristeza. Isto é fantástico, isto é que é humildade. E o verso 29 diz, recebei-o com todo o gozo e tende-o em honra. O nosso Epafrodito passou por dificuldades, esteve doente, correu riscos, não é? Risco de vida, quase à morte. Ele está a voltar para aqueles que o tinham enviado e ele disse, olha, recebei-o agora. Eu estou a enviar Epafrodito, para que vocês fiquem contentes, vos regozijeis. Recebei-o com todo o gozo. E o meu último versículo é exatamente o último versículo deste capítulo. Notemos, outra vez, continuamos à volta sempre da alegria, não é? Este é o nosso tema. Veja o verso 30. Porque pela obra de Cristo, levar uma oferta dos filipenses para sustentar Paulo é a obra de Cristo. Quando cada um está imbuído desta missão do Evangelho de Cristo, a humildade é a forma que ele tem de proceder em função dessa causa. Ele vai agir em função da causa. E então o que ele faz, como é para a causa, tem nome de causa. Ou seja, ele vai lá para ajudar Paulo que prega Cristo, então ele está a fazer a obra de Cristo. Ele está a colaborar na obra de Cristo. Ele está a fazer a obra de Cristo. Porque pela obra de Cristo, por causa da obra de Cristo, para bem de Paulo, para a promoção do Evangelho, chegou até bem próximo da morte. Imagina, o coração do Epafrodito era, eu vou lá. E foi difícil, ele chegou quase.
chegou perto da morte, não fazendo caso da vida. Estão a ver, isto é que é a humildade, que é, ele estava disposto a dar-se, mesmo sabendo que era difícil, não fazendo caso da vida. O apóstolo Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a entrega a Cristo leva-nos a ter atitudes de abnegação. É Cristo é que é Senhor, nós estamos aqui para servi-lo. Então deve haver a nós esta humildade, esta predisposição de colocar o Evangelho como a causa. E alguns têm perdido a sua vida por causa da causa. Por causa da causa. Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Continuamos com este triângulo da humildade. Vocês queriam me ajudar, queriam apoiar, ainda não tinha havido oportunidade, mas agora vocês enviaram o nosso Epafrodito. Foi nesta altura, e ele veio, e ele correu perigo. Então, como é que Paulo começa o capítulo 2? Ele começa a dizer, eu quero completar o gozo, eu quero ter um gozo completo, eu só vou ficar totalmente feliz quando eu souber que vocês estão a pensar da mesma maneira. Então, estão a ver o que é que a humildade faz? A humildade é o processo que leva a isso. Aqui não há uma lavagem de cérebro, aqui não há mentalização, não há manipulação, mas é um apelo à humildade. E como é que se faz a humildade? Escreve-se aqui atrás nas costas a palavra? Não. A humildade é ter estas atitudes, estes exemplos que nós vimos. O grande exemplo do Senhor Jesus. Temos o exemplo do Timóteo. Temos o exemplo do Epafrodito. E eu penso que posso dizer assim também. E o exemplo do apóstolo Paulo. Porque ele está disposto a ser, usando esta linguagem do sacrifício, eu e a vossa fé. Estou disposto a ser um sacrifício. Eu quero juntar-me a vocês, como se davam os sacrifícios, então eu quero me juntar a vós para nos darmos todos a Ele, como um sacrifício que agrada ao Senhor. Então, nesta noite, nós vamos terminar esta aula pensando no alinhamento do texto. Qual é o grande propósito neste capítulo 2? É cada um que tiver a mesma causa que Paulo tem, vai trabalhar nessa causa ajudando os outros. Ou seja, a alegria de ajudar os outros, de fazer com que os outros também sigam essa causa. Há um apelo aqui à unidade da igreja. Cada um ajudando na unidade da igreja. Como? Palavra-chave, humildade. Sendo humilde. Estando disposto a fazer aquilo que é a promoção da obra de Deus, mas também pensando no bem dos outros. E é este caminho da unidade que nos vai ajudar a ver o Evangelho a ser promovido. E isso vai trazer alegria ao nosso coração. Deus nos abençoe e vamos trabalhar para que o Evangelho seja promovido, sejamos humildes, ajudemos os outros e a alegria de Deus vai estar em nós. Deus abençoe.